E nós vamos ler o versículo 19. Lucas, capítulo 22. O versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Amém. Hoje nós queremos, com a ajuda do Espírito de Deus, ministrar sobre lembrar e esquecer. Aqui o Senhor disse: façam isso em memória de mim. Na lembrança dele, na grata lembrança do Senhor Jesus. E esta palavra memória, ela está em oposição a esquecimento. Essa semana recordávamos com meu irmão uma viagem que fizemos para a Argentina há muitos anos, no tempo em que nosso pai era missionário naquele país. E nós alugamos um ônibus e era só a nossa família, era um micro-ônibus. E estavam lá meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. E também o meu tio, o pastor Paulo, estava conosco. E nós ficamos ali no Chaco. E depois, na volta, decidimos que passaríamos pelo Paraguai para um dia de compras. E foi uma viagem muito agradável, uma viagem muito bonita. Mas ao final do período de compras, quando chegamos ao ônibus, percebemos que Josué, nosso irmão, não estava lá. Então saímos buscá-lo e eu com meu irmão Onésimo íamos por uma rua, ele de um lado da rua e eu do outro. E o combinado era que, achando Josué, então voltaríamos ao ônibus para voltar para a nossa cidade. E quem já esteve lá sabe que aquele é um burburinho de gente, um amontoado de lojas, um empilhado de coisas nas calçadas, onde você quiser, tem alguém negociando alguma coisa. E eu fui procurando meu irmão, até que dei toda a volta naquele espaço que era para ser onde eu deveria procurá-lo, e voltei ao lugar onde tinha estado o ônibus todo aquele dia, mas o ônibus não estava. Eles acharam meu irmão e foram embora. E olha que eu era jovem, hein? Se eu sou bonito hoje, imaginem naquele tempo. Eu achava que eu era importante, eu chamava atenção, mas vejam que eles foram embora, ninguém percebeu que eu não estava. Eu fiquei muito decepcionado. Eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, uma hora alguém vem me procurar. Eles levaram 1 hora para descobrir que eu não estava no ônibus. Eles já tinham atravessado a fronteira, já estavam chegando em Cascavel. Aí, vamos cantar uma música, a Enéas pega o instrumento, um violão, aí descobriram que eu não estava. Aí, 2 horas depois, eles chegaram de volta lá com o ônibus para me buscar. Agora vejam, irmãos, esse foi um acidente, um lapso de memória, né? A falta de observação, sempre numa viagem tem tantas atrações, então não tem problema. Mas, queridos irmãos, quando a gente lembra de alguém, existe honra na lembrança, existe dignidade na lembrança. É uma coisa bela que alguém se lembre de nós e que nós nos lembremos também daqueles que executaram algum benefício a nosso favor. E aqui o Senhor Jesus, Ele traça um propósito a respeito dessa relação entre Deus e o homem, especialmente no sentido da lembrança, a lembrança de Deus
e o esquecimento do homem. Se você consultasse o seu coração hoje, você diria que leu a Bíblia com o propósito de ser agradável a Deus? Você fez isso em memória dele? Você dedicou um tempo à oração em memória dele? Note então que o esquecimento, ele procede do homem, porque Deus, ele se lembra. Deus é um Deus que se lembra. E naquela quinta-feira à noite, o Senhor Jesus, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, e depois de haver celebrado a Páscoa, ele institui a ceia. E é o que nós faremos daqui a instantes, comendo a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Nós precisamos ter em mente, irmãos, cada cristão precisa compreender que comer a ceia do Senhor não é algo simbólico. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque às vezes você é tomado dessa ideia que a ceia do Senhor é simbólico, e não é. O Senhor é real aqui nesta noite, e a sua presença é real. E no momento em que nós comemos a ceia, pela fé nós nos alimentamos de Cristo. E por esta fé nós somos curados. E você que porventura veio doente a este lugar, se você comer com fé, sabendo que se alimenta de Cristo, prepare-se, porque a cura do Senhor, ela vem sobre a sua vida. Aleluia. Além da presença de Cristo neste lugar, além da presença do Senhor na sua palavra, quando ela é lida, quando ela é manifestada, vejam o que o Senhor Jesus diz, falando do seu corpo. O Senhor diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma esperança maravilhosa. Aleluia. Nós seremos ressuscitados, irmãos. Se o Senhor não voltar nesse tempo como eu penso, e eu durma no Senhor, o Senhor me ressuscitará. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso de Cristo Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Amados, nós não somos eternos, porque fomos criados, mas pela obra de Cristo nós receberemos a vida eterna, e a partir de agora viveremos para sempre com o Senhor. E Ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmãos, se nós pensar numa perspectiva somente humana, numa ótica natural, puramente materialista, quais são os elementos que temos aqui? O pão e o vinho. Você não precisaria vir aqui para comer pão e vinho. Por que viemos a este lugar? Porque cremos que o Senhor se manifesta no ajuntamento da igreja. Aqui é um ajuntamento de vasos. Aqui há uma multiplicação do azeite. E o Espírito do Senhor, ele se manifesta de um modo especial neste lugar. Aleluia! E por causa desse agir sobrenatural do Senhor, aqui nós encontramos perdão dos pecados. Se abrisse oportunidade, muitos poderiam contar de como lutaram contra o pecado, mas foi ao pé do altar, juntamente com a igreja, que alcançaram essa vitória que só de Deus vem. Pessoas que oraram sobre enfermidades, mas foi aqui na igreja, ouvindo a palavra, porque a fé vem de ouvir,
e ouvir a palavra de Cristo, é neste lugar. Aleluia. Esta noite, quando você comer o pão e beber o cálice, creia pela fé, você está se alimentando de Cristo Jesus. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E que mais? E eu o ressuscitarei no último dia. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui nós temos promessas maravilhosas do Senhor. A primeira, tem a vida eterna. Isso é maravilhoso. Aleluia. Não experimentará a segunda morte, porque, irmãos, esta morte que se morre naturalmente, ela é nada, irmãos. Eu não sei quantos aqui já foram libertos disso. Talvez olhando para mim tem gente que fica tão assustado com a morte e tão preocupado com a própria morte, nem cogita que a morte é somente um até breve. E não pense que você é tão importante ou que eu sou tão importante, porque nós não somos. Rapidamente se esquecem de nós, a vida segue para frente, vai estar todo mundo alegre, feliz outra vez, mesmo eu não estando aqui, mesmo você não estando aqui. E graças a Deus pelos que têm essa cura, de entender, irmãos, que a pessoa se despediu e já está com o Senhor. O apóstolo Paulo disse, eu até fico constrangido, disse o apóstolo, porque para mim é melhor morrer e estar com Cristo. Ele falou, mas por causa de vocês, talvez seja importante que eu fique mais algum tempo. E ele diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Amém, queridos? O viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aleluia. Olha que promessa maravilhosa. Em primeiro lugar, a vida eterna. Segundo lugar, aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim. Eu não sei quantos aqui já sofreram um giro na sua vida. E não se sinta constrangido com esse pensamento, porque cada um tem um tempo para amadurecer. Um tempo para se tornar um adulto espiritual. Mas há uma época na nossa vida que o nosso objetivo é trabalho e ganhar dinheiro e conquistar coisas, por causa do dinheiro e por causa das coisas. E é assim que nós chegamos na igreja, e é nessa condição que fomos achados por Cristo. Mas eu creio que aqui já há pessoas que o seu desejo de trabalhar e ganhar dinheiro é para servir a Cristo. O Senhor já é o centro da sua vida, não é mais esta vida. E o Senhor diz, aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim. A sua vida nesse tempo é para dar testemunho de Jesus. Viverá por mim, diz o Senhor. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu pão, para me vestir, para cuidar da minha casa, mas o fim último é servir a Cristo, é dar glórias ao seu nome, é falar dele, é servir na sua casa, servir no seu reino. E diz assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece. Vêm os problemas, vêm as lutas, mas o cristão, ele permanece. Você conhece gente que não permanece. Você já viu gente que não permanece, gente que não permaneceu. Espero que daqui você não conheça ninguém que não vá permanecer, mas se acontecer eu não vou me escandalizar, eu já vi acontecer outras vezes. Mas a pessoa que se alimenta de Cristo, ele permanece. Porque o seu poder vem de Deus, a sua força vem de Deus, sua autoridade vem de Deus e o seu alvo é Deus. Então ele permanece, porque há algo na sua vida que é superior a todas as coisas visíveis e sensíveis. O seu desejo é estar com o Senhor.
Eu gostava muito de uma canção e gosto até hoje. Mas eu já procurei na internet, e olha que na internet hoje tem de tudo. Um hino que um quarteto cantava dizendo: eu verei Jesus, aleluia, eu verei. Eu não sei o resto do hino, talvez por isso eu não tenha encontrado. Mas olha que canção bonita. Qual que é o objetivo desse irmão que canta essa canção? Ver Jesus. Notaram? Então o Senhor diz: aquele que de mim se alimenta, ele permanece em mim. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo: Senhor, assim como te lembrastes de mim, eu me lembro de ti. Eu me lembro de ti. Eu vim na tua casa para participar deste culto em tua memória, em louvor ao Senhor, ação de graças ao Senhor. Não há nada melhor, nem maior, nem mais importante nessa vida do que a salvação da nossa alma. Irmãos queridos, não importa se o seu salário é grande, se é pequeno, não importa se você estuda muito ou pouco, se você tem saúde ou se é uma pessoa doente, isso não é a coisa mais importante. Aqui muitos irmãos já perceberam como a vida passa rápido, passa muito rápido. E o que é que tem valor? A nossa salvação. E o Senhor nos conquistou. Eu tenho certeza da minha salvação, irmãos, alegria na minha salvação. Mais alguém aqui tem certeza da sua salvação? Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Foi Cristo que nos conquistou. Então hoje, quando participamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu me lembro. E por que que o Senhor diz: façam isso em memória de mim? É porque há pessoas, irmãos, que se esquecem de Deus. O Senhor diz na sua palavra: o meu povo se tem esquecido de mim. O meu povo se tem esquecido de mim. Eu acho uma declaração triste essa do Senhor. Ela é melancólica, ela é nostálgica. Tem uma tristeza nessa declaração: o meu povo se tem esquecido de mim. Não é estranho, irmãos, que alguém que se diga povo de Deus se esqueça de Deus? Que alguém que se diga igreja de Cristo se esqueça de Cristo? Hoje, quando você participar, você estará dizendo: Senhor, eu me lembro de Ti e eu quero me lembrar mais. O salmista, ele diz: quando eu me lembrar de Ti nas vigílias da noite. Sabe, lembrar-se sempre do Senhor. Você conhecerá pessoas que eles só se lembram de Deus no tempo da tragédia, no tempo da angústia, no tempo da aflição. Então se lembram de Deus. E não há nada de errado lembrar-se de Deus na tragédia. Mas nós devemos lembrar de Deus quando nós estamos bem. Quando está andando com o seu carro, falar: Senhor, obrigado por esse carro. Você abre o seu guarda-roupa, já reparou, tem tantas roupas, nem cabe roupa lá, ficar até amassando uma, empilhando na outra. Viu a sua geladeira agora esses dias? Que luta! Você quase comprou mais uma? E só comida francesa, de tanta que tem lá. Nós deveríamos ser gratos a Deus, falar: Senhor, obrigado, foi o Senhor que fez isso. O Senhor que abençoou a minha casa. Olha para sua esposa, seu marido, fala: obrigado, foi o Senhor que me deu. Alegria em ser o povo de Deus. Há uma história triste, irmãos. Todos os irmãos conhecem a respeito de José. A palavra de Deus diz que ele foi preso
Ele foi para o cárcere. Irmãos, ele não devia nenhuma daquelas acusações. Não devia. E a impressão que eu tenho é que ele deve ter ficado no cárcere 11, 12, talvez 13 anos, irmãos. Ele ficou muito tempo preso. E um dia, quando ele está no cárcere, ele chega e vê que tem 2 colegas prisioneiros que estão muito tristes. E ele fala: o que aconteceu com vocês? Que vocês estão assim tão tristes? O que é que aconteceu? O que é que houve? E um deles diz assim: eu tive um sonho, mas ninguém consegue interpretar, eu também não entendo o que é. E ele disse: conte-me o sonho. E ele diz: eis que em meu sonho havia uma videira, e nela 3 sarmentos brotando, a flor saía, os cachos amadureciam em uvas. E eu, que tinha sido o copeiro do rei, agora no sonho estava com a copa do rei, com o vaso do rei na minha mão, e eu exprimia as uvas e servia ao rei. E José disse assim: o significado é o seguinte: daqui 3 dias, Faraó vai restaurar você ao seu cargo. Você sairá do cárcere, e não somente isso, será restituído à sua função. Irmãos, era mais do que um trabalho comum, porque era alguém que servia a bebida do rei, era alguém de confiança. Olha a confiança de José no Senhor, porque depois ele dará testemunha de Deus que vem a interpretação. Ele falou: em 3 dias, Faraó vai restaurar você ao teu posto. E ele diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Olha a expressão que ele usa: lembra-te de mim quando te for bem. Ele tem tanta certeza que a revelação vem de Deus, que ele fala: não é só que você vai ser livre do cárcere, você vai ser livre, vai ser restaurado, vai ser em 3 dias, e lembra-te de mim. Olha o que a Escritura diz: o copeiro mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Os irmãos lembram quanto tempo vai demorar para ele se lembrar? 2 anos. Esqueceu. Bom, não é diferente de ser esquecido no Paraguai, concorda comigo? Que eu tinha ali algum dinheirinho, podia tomar um refrigerante, comprar um alimento. Esquecido no cárcere, 2 anos, mais 2 anos, por um crime que ele não cometeu. Irmãos, esse é o homem, esse é o ser humano. Agora Deus, o testemunho que eu tenho de Deus para nós nesta noite, é que Deus se lembra. E esse é um testemunho maravilhoso. Olhando para mim aqui, há pessoas que já pensaram: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da minha oração. Mas o testemunho da palavra do Senhor é que o Senhor é um Deus que se lembra. Eu acho maravilhosa essa expressão, diz assim: lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a reis que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Noé estava já há 5 meses dentro da arca. E aquelas águas parece que não baixavam mais. Mas o texto diz: lembrou-se Deus de Noé. E olha a misericórdia de Deus. Deus se lembrou de Noé, lembrou dos animais e dos demais animais que estavam lá naquele lugar. Não é maravilhoso? Quando você lê a história de Jonas, que Jonas não teve compaixão de Nínive, o Senhor diz assim: ô Jonas, como que eu não teria compaixão desta cidade,
que tem 120 mil habitantes e tem também muito gado. Os irmãos percebem isso? É um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia. O apóstolo Paulo, ele se utiliza dessa ideia. Ele fala assim, a Escritura diz, não atarás a boca do boi quando ele trilha. Porque sabe que às vezes a pessoa do sítio, a pessoa que trabalha na lavoura, ela fecha a boca do boi, o Senhor diz, não faça isso, pois ele está trabalhando, ele que sabe quando precisa comer. E aí Paulo diz assim, porventura Deus tem cuidado dos bois? Por acaso não é por causa de nós que ele diz isso? Fique em pé um instantinho. Aleluia. Ó Deus querido, sê conosco, Senhor. Sê conosco. Ó Deus, tira do irmão, da irmã, todo o excesso de canseira, toda a fadiga. Ó Deus, dá um coração aberto, um coração sábio, para se alimentar da sua palavra, Pai. Envia anjos poderosos para estarem neste lugar e dá-nos a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, para que a Tua palavra produza em nós o propósito para o qual ela foi destinada. Em nome de Cristo, amém e amém. Tomem assentos, queridos irmãos. Paulo diz, por acaso Deus tem cuidado de bois? Sabe qual que é a resposta? Sim, Deus tem cuidado de bois. Porque isso amplia o pensamento. Ora, se Deus tem cuidado dos bois, quanto mais cuidado não terá de nós? E frequentemente a Escritura diz que Deus cuida dos animais. O Senhor disse, se você passar pelo seu inimigo, e o jumento dele estiver caído debaixo da carga, porventura você passará reto? Não, você não fará isso. Você vai voltar e vai ajudar ele a levantar o animal. Teu inimigo ajuda a levantar o bicho. Lembra do Senhor Jesus? Por que vocês estão preocupados? Olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. Por acaso vocês não valem mais do que 2 pardais? Então o nosso Deus, Ele se lembrou de Noé, mas Ele se lembrou também dos animais. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, diz a Escritura assim, e aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E foi destruir aquele lugar. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, todas aquelas cidades foram queimadas. E quando ele vai fazer isso, ele se lembra de Abraão. A oração de Abraão. Primeiro tem que ir lá salvar o Ló. Todo atrapalhado, vamos salvar ele. Não é maravilhoso servir um Deus que se lembra? Aleluia, Deus se lembrou de Ló. Aleluia, da oração de Abraão. Olhe só, às vezes você ora e pensa que Deus não se lembra. Deus se lembra. Um bispo um dia nos contou o seu depoimento de como ele ia a uma igreja em Curitiba e uma irmãzinha, uma senhora, sempre vinha falar com o bispo e dizia: tenha compaixão de mim, ore pelos meus filhos, eu sempre oro por eles, mas não prestam, são 2 cacos, tudo que é errado eles fazem, e eu já sou velha, não tenho mais autoridade, não tenho mais força. E já orei, já evangelizei, e a vida inteira orando por eles.
Passou tempo, o bispo volta àquela igreja. E ele mesmo nos deu o depoimento. Ele voltou à igreja e quando olhou, os dois atrapalhados na igreja, com cara de crente, de liberto, de transformado, e ficou maravilhado. Aí quando terminou o culto foi conversar. Vocês na igreja? Sim, ele falou assim. Nós nunca quisemos saber de igreja, mas nossa mãe morreu e muito pobre, não deixou nada. Nós começamos a brigar por uma Bíblia, que era a única coisa que ela tinha. E brigando pela Bíblia, rasgamos a Bíblia no meio. Cada um ficou com um pedaço. E naquela hora, abriu o nosso entendimento. Você acha que isso foi um acidente? Que foi psicológico? Ou o Senhor se lembrou da oração daquela mãe? Aleluia! E quem sabe na glória pensando que os filhos perdidos, e quando chegar aquele dia maravilhoso, aqueles dois moços entrarão, e ela saberá, Deus se lembrou da minha oração, porque Deus é um Deus que se lembra, aleluia, Deus ele se lembra. A palavra de Deus diz que Raquel, mulher de Jacó, ela não tinha filhos, ela era estéril. O texto diz claramente que ela era estéril. Diz, vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E Raquel se afligia. Olha a importância da oração, irmãos. E ela cobrava isso de Jacó, e ele dizia, por acaso eu estou no lugar de Deus? Mas ela não se contentou com aquilo. Ela se afligiu por causa daquilo. Eu não sei como está a sua vida, se há algo que aflige você, se há algo que incomoda você. Às vezes o ser humano se acomoda, aceita algo errado. Essa mulher disse que não, ela se afligia por isso. E então a Escritura diz assim, e lembrou-se Deus de Raquel. Não é maravilhoso isso? Quando Deus se lembra, o milagre acontece. Lembrou-se Deus de Raquel e disse, lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Olha que maravilha, o Senhor se lembrou. O Senhor Jesus, Ele precisou instruir a igreja, façam isso em memória de mim, porque o homem se esquece, mas Deus se lembra, e quando Ele se lembra de mim e de você, uma esfera de milagres cerca a nossa vida, e então é o momento de nos alegrarmos. A palavra de Deus fala também a respeito de Israel, o povo do Senhor, diz assim, aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel. Olha que maravilha, o Senhor se lembrou da sua aliança que tinha feito com os patriarcas. No momento em que Ele se lembra, Ele começa a agir a favor do seu povo. Queridos irmãos, esse entendimento de que Deus se lembra, ele deveria estar muito aceso dentro de todos nós. A palavra de Deus diz que no momento da crucificação do Senhor, você conhece essa história, Ele foi crucificado entre dois malfeitores. Um dos evangelistas diz que eram salteadores. E naquele momento de agonia,
Um deles dizia: ué, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro disse: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Irmãos, eu já falei isso muitas vezes e falarei ainda muitas vezes. Salvação é revelação. A pessoa, para ser salva, ela precisa receber uma revelação de Deus. Ela pode rejeitar, ela pode aceitar a revelação, mas sem isso ela não será salva. Porque vejam o que aquele homem diz: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Quem que disse para aquele homem, um salteador, que o da cruz do meio era Deus? Você pode ler na sua Bíblia, você pode se debruçar, você vai ficar maravilhado. Tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele falou: nós, com razão, porque os nossos crimes pediam isso, mas este que mal fez. E aí diz assim: Senhor, o que é que ele vai dizer? Lembra-te. Percebeu? Ele também sabia: se o Senhor se lembrar de mim, minha vida está resolvida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos, às vezes alguém fala assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por tal assunto. Quando eu posso, eu oro na hora já, irmãos, para não acontecer de eu esquecer. Mas você pode ter certeza, quando o Senhor toma essa atitude em relação a ele e diz: hoje estarás no paraíso, não é porque poderia esquecê-lo. Abra sua Bíblia uma última vez no livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Isaías capítulo 49, o versículo 15. Olha que leitura linda. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode acontecer? Uma mãe pode esquecer seu filho? Pode. Infelizmente, crianças até morreram em estacionamento de shopping, esquecidas dentro dos veículos. Isso para dar só um exemplo, infelizmente. Imagine que tragédia, que tristeza. A própria justiça normalmente nem pune essa mãe, porque não há punição maior. Vai mandar para a cadeia, muda o quê? Não muda nada, a pessoa já entrou em desgraça. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. E olhe agora, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Quando o Senhor Jesus, lá na sua glória, olha para as palmas das suas mãos, vê a marca dos cravos, Ele se lembra de mim e de você. E eu gostaria de orar por você. Ponha-se de pé gentilmente. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Você que nesta noite precisa que Deus se lembre de algum assunto da sua vida, sobre o qual você já orou, mas até agora não teve a resposta. Abra seu coração e comece a orar. Pai Celestial, aqui está meu irmão, minha irmã. Aqui tem jovens que também têm necessidades, têm sonhos. Às vezes parece que foram esquecidos,
Mas olhando para a Tua palavra, Senhor, sabemos que Tu não esqueces. Te fará. Remahar de sofas. Toque achar. Aleluia. Olha, Senhor, este irmão, esta irmã, os jovens que estão aqui, Senhor, especialmente este que sente e pensa que o Senhor o esqueceu. Que esta palavra, Senhor, seja poderosa sobre a sua vida, dizendo ao seu coração: eu não me esqueci de Ti, eu não me esquecerei de Ti, nas palmas das minhas mãos eu Te tenho gravado. Ó Deus, abençoe assim a Tua igreja, Pai. Abençoe com salvação neste momento, aleluia. Se há um perdido na Tua casa, salva nesta hora. Ó Deus, abençoe agora com cura divina. A pessoa que veio doente, Senhor, a hora que se alimentar de Ti, que ela experimente a cura perfeita, Pai. Ó Deus, a pessoa que está aflita por causa de um pecado, que ela encontre perdão a Teus pés. Aleluia. Aleluia. Take arai de roupas. Sim, Senhor, lava a sua alma no sangue de Cristo e purifica de toda mancha. Desfaz a iniquidade, desfaz a transgressão, Senhor. Ó Deus, e aquele que está aflito, Pai, porque há uma necessidade na sua vida, há um problema que parece insolúvel, intransponível. Eu sei que para Ti todas as coisas são possíveis. Dê vitória ao meu irmão, Senhor, e à minha irmã, para que todos saibam que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. E quando estas bênçãos alcançarem o meu irmão, que ele se lembre de Ti e diga: foi o Senhor que fez isso na minha vida. Ó Deus, em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Saiba com certeza que Deus se lembra de ti. Deus se lembra da sua família. Deus se lembra das suas orações. Amém.